Paz do Senhor, irmãos. Gênesis capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. A desconstrução da masculinidade bíblica. O homem foi criado com qualidades que expressam a virilidade e responsabilidade e liderança. Ruth capítulo 4, versículos 7 a 12. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: Toma-a para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Rute, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. E há-te já valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Introdução. O conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Assim, os marcos judaico-cristãos do papel do homem são questionados. Nesse contexto, a masculinidade é relativizada e o modelo bíblico de homem desconstruído. Neste estudo apresentaremos o mandato divino para o homem, as ofensivas de desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica que Deus requer do homem cristão. Tópico 1. A masculinidade bíblica. Número 1. A criação divina do ser humano. Deus é o Criador de todas as coisas nos céus, na terra e no mar. Gênesis capítulo 1, versículo 1. E Atos capítulo 4, versículo 24. A Escritura registra que ele criou o ser humano e o definiu pelo sexo, macho e fêmea, homem e mulher. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Essa diferenciação visa ao complemento mútuo na união conjugal e ao desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 11 e 12. Desse modo, pode-se afirmar que nenhuma outra criatura foi feita como o ser humano. Os peixes, as aves e todos os outros animais foram produzidos segundo sua espécie. Gênesis capítulo 1, versículos 21, 24 e 25. Entretanto, ao criar o ser humano, Deus o fez olhando para si mesmo, isto é, sua própria imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Por conseguinte, o ser humano é considerado a coroa da criação. Número 2. Características da masculinidade.
As Escrituras revelam um conjunto de características do papel do homem na história, bem como segundo sua constituição biológica. Ao criar o homem, Deus lhe confiou duas tarefas primárias e essenciais: cultivar e guardar. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Esses dois termos resumem o mandado divino para o comportamento masculino. Significa que as funções de provedor e protetor são próprias da natureza do homem. Nesse sentido, Paulo ratifica que cabe ao homem proteger sua esposa e família, bem como prover-lhes uma vida digna. Efésios capítulo 5, versículos 28 a 30. Ressalta-se que a masculinidade bíblica enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher e que o machismo a inferioriza e a desonra. Nesse aspecto, a Bíblia ensina ao homem a honrar sua mulher com toda a dignidade. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Número 3. A liderança masculina. Deus confiou ao homem a responsabilidade da liderança. Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e capítulo 3, versículo 16. Na Bíblia, Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. O movimento feminista de viés neomarxista considera esse modelo como um sistema machista opressor para com a mulher. Ao contrário desta falácia, o apóstolo Paulo revela que o homem deve amar sua casa do mesmo modo que Cristo ama a sua igreja. Efésios capítulo 5, versículo 29. Uma vez que Cristo se entregou pelo bem-estar da igreja, a prática masculina do amor requer algum tipo de sacrifício pela mulher. Efésios capítulo 5, versículo 25. Nesse sentido, no exercício da masculinidade, o homem deve evidenciar virtudes tais como fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito. Juízes capítulo 6, versículo 14, 2 Crônicas capítulo 1, versículo 10, Neemias capítulo 6, versículo 11 e João capítulo 15, versículos 12 e 13. Tópico 2. A erosão da masculinidade. Número 1. Apologia à homossexualidade. Em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínuas investidas de legitimação da homossexualidade. Esse conceito ignora as características físicas e biológicas, alegando que o ser humano nasce sexualmente neutro. Essa concepção invalida a criação divina da raça humana como ser binário, masculino e feminino. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Ensina que a identidade de gênero e a orientação sexual independem da anatomia do corpo. Assim, não aceita que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade. Como consequência, a sexualidade antinatural é incentivada. Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27. Disso decorre uma crise do comportamento masculino no tempo presente. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Número 2.
responsabilidade negligenciada. Em virtude da relativização da masculinidade, o modelo bíblico vem sendo abandonado. A identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade, à capacidade de prover e proteger a família, é substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes e inconsequentes. Tiago, capítulo 1, versículo 8. Uma parcela é incapaz de sustentar sua própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho. Provérbios, capítulo 21, versículo 25. Os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e em divórcio. Número 3. Crise de masculinidade. A crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer sua função. Uma sociedade sem homens capacitados transforma-se em anarquia. No período do profeta Ezequiel, Jerusalém estava imersa em corrupção, fraudes, mentiras, opressão, extorsão, imoralidade, injustiça e violência. Ezequiel capítulo 22, versículos 2 a 13. Deus revelou ao profeta que uma das causas do juízo iminente era a falta de homens capacitados e que procurava alguém para reverter a situação. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Nesse caso, Deus ainda procura esse tipo de homem na atualidade. 1 Reis capítulo 2, versículo 2. Tópico 3. Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. Número 1. Modelo de generosidade. Boaz é um grande símbolo de masculinidade bíblica. Ele era um parente de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi. Rute capítulo 2, versículo 1. Esta perdera o marido, os filhos, e ficara apenas com a moabita Rute, uma de suas noras, também viúva e sem filhos. Rute capítulo 1, versículos 3, 5 e 16. Para sobreviver, Rute foi trabalhar no campo de Boaz. Rute capítulo 2, versículos 3, 5 e 6. Ao saber que Rute deixara sua terra para apoiar a sogra, Boaz a tratou com generosidade. Rute capítulo 2, versículos 11 e 12. Ele se dirigiu a ela com ternura. Rute capítulo 2, versículo 8. A protegeu para não ser molestada. Rute capítulo 2, versículo 9. A alimentou. Rute capítulo 2, versículo 14. E ordenou que fosse favorecida na colheita. Rute capítulo 2, versículos 15 e 16. Porém, pela lei, uma viúva sem filhos só poderia ser resgatada pelo casamento com um parente próximo ao falecido. Deuteronômio capítulo 25, versículos 5 e 6. E Rute capítulo 4, versículos 9 e 10. Assim, apesar da compaixão de Boaz, Noemi e Rute ainda estavam em apuros. Número 2. Modelo de responsabilidade. Ao prometer resgatar Rute e a herança de Elimeleque, Boaz estava ciente que o direito era de um parente mais próximo que ele. Rute capítulo 3, versículos 12 e 13.
Assim, movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra, Boaz levou o caso aos anciãos. Ruth, capítulo 4, versículos 1 e 2. Na audiência, explicou que as terras estavam à venda e aquele que as comprasse deveria casar-se com Ruth. Ruth, capítulo 4, versículos 4 e 5. O parente que tinha a primazia autorizou Boaz a comprar as terras e se casar com a moabita. Ruth, capítulo 4, versículos 6, 9 e 10. Ao adquirir a propriedade e tomar Ruth por mulher, Boaz tornou-se o provedor e protetor daquela família. Ruth, capítulo 4, versículos 13 a 16. O casal gerou a Obed, avô do rei Davi, de cuja linhagem nasceu Cristo. Ruth, capítulo 4, versículo 22 e Mateus, capítulo 1, versículos 5, 6 e 16. Boaz é um símbolo de masculinidade enquanto marido, pai e líder exemplar. Conclusão: Deus criou o ser humano com dois gêneros, masculino e feminino. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Por isso, a diferenciação dos sexos é um princípio determinado pela criação divina. Gênesis capítulo 2, versículo 23. Nesse sentido, a masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. Já a desmasculinização decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática de seus deveres. A masculinidade bíblica exige autocontrole, sacrifício e firmeza de caráter no encargo de suas tarefas. Nesse aspecto, a sociedade, a família e a igreja esperam por homens que honrem a sua masculinidade e exerçam o papel que Deus os vocacionou a desempenhar. Portanto, neste estudo, vimos que a diferenciação entre homem e mulher visa o complemento mútuo na união conjugal e o desempenho dos papéis divinamente designados a cada um. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 11 e 12. Que as funções de provedor e protetor são próprias da natureza do homem. Que a crise do comportamento masculino decorre da não aceitação de que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade e do incentivo à prática da sexualidade antinatural. Vimos que Boaz foi movido pelo senso de responsabilidade, liderança e honra ao levar o caso do resgate de Ruth aos anciãos. Ruth, capítulo 4, versículos 1 e 2. E também vimos que Boaz é um símbolo de masculinidade enquanto marido, pai e líder exemplar.